Bom dia, amada igreja. Eu acho que todos aqui já me conhecem, né? Em outras ocasiões, inclusive, essa igreja sempre foi muito hospitaleira em nos receber, o departamento feminino aqui, vira e mexe. Nós estamos aqui usando as dependências da igreja para os nossos encontros de coordenadora, retiros e tudo mais. E eu louvo a Deus pela vida desta igreja, que sempre nos acolheu tão bem e tão calorosamente. Muito obrigada. Então, eu faço parte do departamento feminino, sou presidente ali já há alguns anos, e pela graça de Deus, nós temos trabalhado e temos visto o resultado. E semana passada estivemos no nosso encontro e foi muito, muito abençoado. Então, eu louvo a Deus. E eu quero agradecer a Joênia pelo convite feito a mim para estar aqui nesta manhã e a confiança que esta igreja tem depositado na minha pessoa. Não sou merecedora, porque não sou nada, mas pela graça de Deus a gente se coloca nas mãos do Senhor para ser usada, né? Então, eu agradeço mesmo, é um privilégio, é uma honra estar aqui mais um dia com os irmãos, né? Então, eu vou pedir que os irmãos abram a palavra de Deus. São 2 versículos somente, que eu vou me ater em 2 versículos. Os irmãos não fiquem preocupados, porque os irmãos que me conhecem sabem que eu não costumo falar muito, e eu já estou sabendo que vai ter uma feijoada saborosíssima aí esperando. Então, não fiquem preocupados, porque não vão ficar aqui até muito tempo, não. Jeremias 33. Os irmãos que me conhecem sabem que também eu sou meio atrapalhadinha, né? Aqui na frente, mas no fim dá tudo certo. Pedi ao Davi, que é o final no finalzinho da minha palavra, se ele pudesse fazer um fundinho musical, que eu quero homenagear os pastores também. Tá bom? Por favor. Então, Jeremias 3, o verso 15. Nos diz a palavra do Senhor assim: naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Em outras versões, e o Senhor dará pastores às suas igrejas, não é? Perdão, irmãos, estou vendo que eu estou meio errada aqui. É Jeremias 3, 15. Perdão, irmão. Não, aqui cai de tudo, viu, Paulo? Não se preocupa, não. Desculpem, irmãos. Jeremias 3,15. E eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E no Salmo 100, verso 3, diz lá: Salmo 100, verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, meu Deus, que o teu Santo Espírito se digne a aplicá-la em nossos corações e mente. Pai, eu me coloco no teu altar nesta hora, para que o Senhor me use pela tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.
Amados irmãos, todos nós fomos chamados para fazermos algo no reino de Deus. Aquele que diz, não sei fazer nada, vou ficar sentadinho aqui, quero só ouvir, você pode fazer isso. Mas todos nós somos chamados a trabalhar e a fazer alguma coisa no reino de Deus. Nós somos capacitados para fazer algo, para servir de alguma maneira no reino de Deus. E este chamado, esta capacitação é diversificada. Eu posso servi-lo na área do louvor, como nós vimos aqui, muitos irmãos servindo como levitas na casa do Senhor. Eu posso servir como as senhoras que estão lá na cozinha agora, preparando aquela deliciosa feijoada. Eu posso servir ensinando como professora na escola bíblica dominical, ajudando a preparar mais discípulos a conhecerem mais a palavra de Deus. Eu posso servi-lo de diversas maneiras, eu posso servi-lo sendo amigas, hospitaleira, como nós vimos aqui, muitas qualidades que podemos ter e devemos ter, não é verdade? Mas eu posso também escolher ficar quietinha no banco. Mas se eu escolho servir, Deus nos capacita. Se eu escolho ficar no banco, eu perco. Eu perco esta capacitação, porque Deus levanta outra pessoa para fazer o que eu deveria fazer. Então, é honra e é privilégio quando eu me coloco no altar do Senhor para que Ele me use, para que eu me disponho para ser útil, para servir na sua causa. Mas, se você acha que não dá para fazer nada disso, você quer ficar quietinho, você pode servi-lo de uma outra maneira. Você pode ainda sustentar o trabalho com a sua oração, com seu joelho no chão. Você pode sustentar com a sua contribuição. Então, nenhum servo de Deus fica a par do serviço real. De alguma maneira, você tem a sua participação. Quem não ora pelos missionários? Quem não ora pelos enfermos? Quem não ora pelos pastores? Quem não ora por aqueles que estão nos confins da terra? Todos nós oramos. Então, de alguma maneira, você faz parte do rebanho do Senhor. Somos povo seu e rebanho do seu pasto. Fazemos parte do rebanho do Senhor. Mas há algo... São diversos ministérios, não é verdade? E o de pastor é um deles. O de missionário é outro. Então, são diversos ministérios dentro do corpo de Cristo. São diversas coisas que nós podemos fazer. Há sempre algo para realizar no reino de Deus, né? Você precisa só se dispor. Mas ser pastor... Quando a Joênia falou assim para mim, é dia do pastor, você leva uma palavra para o pastor. Mas eu nem precisaria falar mais nada, porque nós já vimos, desde o início desse culto, tudo que representa, tudo que o pastor precisa ser. Então, nós já vimos qualidades, nós já vimos responsabilidades que um pastor precisa ter. Mas ser pastor, você não escolhe. Você não escolhe ser pastor, você é escolhido por Deus. Primeiro, você fala, eu vou ser pastor. Não. Primeiro você precisa ser escolhido por Ele, né? Você precisa ser especial, escolhido a dedo pelo Senhor. É Ele quem dá pastores à sua igreja, né? Não é isso que nós lemos na palavra de Jeremias? Não é uma opção sua. Não é uma opção, é um ministério, não é uma profissão. Ser pastor não é profissão, é um ministério, e um ministério muito grande. Seu ministério não é procurado. Ele não procura esse ministério, ele é recebido. Ele recebe
Quando ele é escolhido, ele recebe o ministério das mãos do Senhor. E é instruído por ele. Sua vocação não é terrena, é celestial. Porque você prepara, não vidas, mas espíritos, almas, a crescerem espiritualmente, a amadurecerem espiritualmente, para melhor servirem, para melhor agradar o Rei dos Reis. Então, é Deus quem dá pastores à igreja. Pastorear é alimentar o rebanho. Ele leva o rebanho a pastar em pastos verdejantes. Não é isso que o Salmo 23 diz? Ele conduz o rebanho a pastorear em pastos verdejantes. Ele leva a palavra como alimento para que o seu rebanho se alimente dela. Ele primeiro recebe esta palavra do Senhor, ele retém para ele medita nela para depois ele transmitir para o seu rebanho, para que seu rebanho seja alimentado por ela. Ele não provê o alimento, porque é Deus quem o dá primeiro. Dá o primeiro a ele, para depois ele repartir conosco, né? Para ele oferecer para as suas ovelhas, para nós nos banquetearmos. Pastorear é levar o rebanho às águas tranquilas. A ovelha não pode beber a água, saciar sua sede, em rios, em águas profundas e muito menos em correnteza, porque sua lã se encharca e ela afunda e morre afogada. Então, o pastor conduz sempre às águas rasas e tranquilas, para que ela possa matar a sua sede. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a palavra de Deus não pode ser lida apressadamente. Eu não posso ter um pouquinho, eu tenho que fazer meu devocional, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou lá, leio, pumba, fecho a Bíblia e vou embora. Não é assim que se lê. Não é assim que você se alimenta. Quando você come muito rápido, o que acontece? Você tem uma má digestão. A palavra de Deus é a mesma coisa, você precisa dispor de tempo para ela. Ela precisa ser digerida, ela precisa ser meditada, ela precisa ser entendida, ela precisa ser praticada, ela precisa ser transmitida, ela precisa ser testemunhada por você. Então, a palavra de Deus é um alimento que você tem que comer devagar, digerir tranquilamente, para você entender e praticar na sua vida. Pastorear é ainda proteger o rebanho. Então, ele deve estar, como foi dito aqui, atento. Porque enquanto o rebanho pastoreia, ele tem que vigiar para que lobos não se infiltrem no meio do rebanho, né, pastor? E assim possa levar à morte algumas ovelhas. Então, ele tem que estar sempre vigilante. Mesmo quando ele as conduz, eles têm que estar vigilantes sempre enquanto elas descansam depois de comerem. Ele tem que estar vigilante, porque lobos podem estar infiltrando ou lobos podem atacar o seu rebanho. E ele é responsável pelo seu rebanho diante do Senhor. Lembram-se de Davi quando lutou com um leão e um urso? Para quê? Proteger o seu rebanho. Porque ele era responsável por ele. Então, ele cuidava daquele rebanho. Mas ele, o pastor, também leva a atravessar por vales escuros. A andar em precipícios perigosos. Porque para chegar em pastos verdejantes, para você atingir uma maturidade espiritual, você às vezes tem que se esforçar. Às vezes você passa por alguns vales escuros. As ovelhas às vezes passam por lutas, por tribulações, e o pastor está sempre presente. Está sempre dando segurança, calma. Como ele faz isso? Com a sua presença e com a sua voz.
as ovelhas têm que conhecer a voz do seu pastor. E tem que conhecer muito bem, e não só a voz, mas também o cheiro. Porque quando ela caminha nos vales escuros ou no precipício, elas não têm muita visão. A ovelha enxerga pouco mais de 3 metros. Então, ela se baseia na escuridão, ou com a sua pouca visão, apenas no seu cheiro, no seu olfato e na voz. Por isso que o pastor sempre vai falando, cantando, quando pastoreia o seu rebanho. E o pastor também sempre está presente nas lutas, nos momentos difíceis. Ele sempre está, ou uma doença, o pastor está sempre presente, com a voz calma, dando um apoio, orando, acalmando, levando uma palavra de conforto. Ele está dando suporte para a sua família, ele está dando direção, discernimento, muitas vezes, orientando como um conselheiro. O pastor faz todo esse papel. Mas você precisa conhecer a voz do pastor. Você conhece a voz do seu pastor? Você obedece o seu pastor? Porque a ovelha que não obedece cai no precipício. Não é? Não tem direção. Você seria capaz de andar? Você confia no seu pastor a ponto de andar às cegas, seguindo apenas a voz dele? O pastor leva o rebanho em segurança, firmado naquele que prometeu. Porque antes de tudo, ele tem uma comunhão tão íntima com o sumo pastor, que ele conhece muito bem a voz. Porque se ele não conhecer a voz do sumo pastor, como ele vai conduzir o rebanho terreno aos cuidados da sua mão? De que maneira ele irá conhecer? Então, ele se dedica a conhecer no profundo a voz do sumo pastor, o que nós deveríamos, como ovelhas, também fazer. Ele segue e é seguido, porque toda liderança influencia os liderados. Então, o pastor, sempre com a sua vida, vai influenciar a vida do seu rebanho. O seu rebanho vai segui-lo. De alguma maneira, ele vai segui-lo. Então, o pastor leva a ovelha fraca, como foi dito aqui. Se ele vê que uma ovelha precisa de um cuidado maior, porque está um pouco enfraquecida, ele vai lá. Se precisar, ele carrega no colo. Se precisar, ele separa no aprisco. Ele cura as feridas. Não é? Ele passa o unguento ali para curar. Ele vai atrás da perdida. Ele resgata a que está à beira do abismo. Ele corrige a imprudente, né, que corre risco, que põe em risco até todo o rebanho. O pastor está nesta figura de como cuidar de todo o rebanho, tanto fisicamente como espiritualmente. E isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Achamos que é simples ser pastor, né? Muitos pensam, é só preparar um sermão, fazer algumas visitas, né, pastor? A vida de pastor é fácil. Preparo lá um sermão, né? E faço algumas visitas, e isso é ser pastor. Mas não é bem assim, né? Mas, se nós vimos tudo aqui o que foi dito aqui, que tem que estar pronto, tem que ter amor, tem que ter solidário, ser, né, hospitaleiro, e um monte de qualidades. Mas e nós, como ovelhas? Como nós temos, que tipo de ovelha nós temos sido? Que tipo de ovelha nós somos? Que tipo de rebanho é esta igreja? Que tipo de rebanho você tem sido para o seu pastor? Você tem dado trabalho para ele? Você tem entristecido o coração do seu pastor? Você tem obedecido?
Eu preciso conhecer o meu pastor. E eu tenho duas maneiras para conhecê-lo. Eu posso conhecê-lo através de procurar saber, tendo sabedoria, e dona Sabedoria cobra uma alta taxa de entrada, ela cobra. É muito caro a entrada para você ter sabedoria. Para você ter sabedoria, você precisa de disciplina, você precisa de tempo, você precisa de obediência, você precisa de renúncia, para só depois ela derramar as bênçãos. Então, para você adquirir sabedoria, para conhecer o pastor, eu preciso pegar a minha Bíblia, eu preciso conhecer a palavra dele, eu preciso saber como ele é, conhecer o caráter do sumo pastor, saber como ele age e o que ele fala comigo e obedecer. Reconhecer sua voz. Tudo isso requer tempo, disciplina, renúncia, porque enquanto eu estou debruçada sobre a Bíblia, eu estou deixando de fazer coisas para mim. Coisas que eu preciso fazer às vezes. Mas é investimento, porque depois eu recebo ricas bênçãos do céu. Né? Mas eu ter uma outra maneira de aprender. Através da senhora consequência. Sabe aquela? Ela não cobra nada de entrada. Mas um alto custo depois, no final dela. Né? Porque depois, ela te ensina a lição depois. A sabedoria te ensina... a sabedoria te ensina a lição antes de você cometer o erro. A consequência te ensina depois. Depois, quando você já está machucado, com dor, aí você aprende a lição. É que nem aquela mãe que fala, filho, não faça isso porque você não vai dar certo. Eu sei que não vai dar. É lógico, a gente já viveu, já tem experiência. Você fala, você está vendo que não vai dar certo. Mas às vezes o filho não obedece, quer fazer, então quebra. Então vai, quebra a cara. Então, aprende depois com o erro, não é verdade? E por isso que eu falo que a Bíblia é tão maravilhosa que nós podemos aprender antes de cometer o erro com quem? Com os personagens que estão dentro dela. Porque eles cometeram erros que nós não precisamos cometer se nós estivermos aprendendo com eles. Então, se nós estivermos procurando sabedoria que está dentro dela, porque eles não estão, as histórias deles não estão ali por acaso, eles estão ali para nos ensinar. Nos ensinar. Você aprende com os erros deles antes de cometê-los, tendo a sabedoria para isso, ou você aprende depois cometendo os erros como eles, né? Através das consequências. Então, o pastor tem todas essas funções, mas o rebanho tem algumas também responsabilidades, né? Tem responsabilidade de conhecê-lo, tem responsabilidade de confiar nele e de obedecê-lo. Então, porque além de não ter muitas visão, as ovelhas também têm poucas defesas naturais. Nós não temos garras, nós não temos chifres, nós não temos presa para nos defender. Por isso, carecemos do sumo pastor para nos orientar, carecemos do pastor para nos ajudar a sermos protegidas, muitas vezes até de nós mesmas, né? Porque o inimigo não está brincando, principalmente nos tempos de hoje. Então, que tipo de ovelha nós temos sido? Temos entristecido o sumo pastor e o nosso pastor constituído por ele aqui na terra? Temos dado trabalho para ele? Temos sido obedientes? Que nós não sejamos ovelhas rebeldes que aprendem através das consequências, mas que sejamos ovelhas sábias, obedientes, que investamos em conhecê-lo, que investamos em tempo de qualidade com o Senhor, em comunhão, para recebermos ricas bênçãos depois. Que Deus nos abençoe, que sejamos ovelhas de um rebanho que agrade a Deus, que agrade ao sumo pastor
e que possamos alegrar também o coração do pastor constituído por ele sobre este rebanho terreno. Eu quero homenagear o pastor com uma poesia. Cadê o Davi? Os pastores aqui presentes, porque essa igreja é privilegiada, tem um monte de pastores, não é? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, sustentando, dando sabedoria, discernimento e renovando as forças, porque não é fácil ser pastor. Eu tenho 63 anos e me converti em 78. E de lá para cá eu tenho presenciei, graças a Deus, não muitas vezes, mas alguns pastores chorarem. E vi as ovelhas que fizeram o pastor chorar, pagarem a consequência também, viu? Pagarem o preço por isso. Então, não quero, e eu aprendi observando, que o pastor é a autoridade espiritual sobre minha ovelha. E ele é responsável pelo que ele me conduz a fazer, né? Então, eu obedeço o pastor. Eu aprendi a obedecer. Mesmo que eu não concorde, eu obedeço. Porque eu dou conta para Deus, mas Ele também dá da minha vida, né? Deus possa estar abençoando a cada uma das ovelhas que compõem o rebanho desta igreja. Segundo domingo de junho, por alguém foi escolhido para homenagear o pastor, o servo de Deus ungido. Ele recebeu de Deus a nobre e sagrada missão de conduzir o rebanho com sábia orientação. Ele consola os aflitos quando estão em depressão, dando-lhes palavra de fé, de otimismo e salvação. Às vezes sofre injustiça, dói no peito a ingratidão, mas perdoa com amor, busca a Deus em oração. Com seu cajado na mão, tal qual Moisés no deserto, antevendo a Canaã celestial bem de perto. Assim vai ele guiando o rebanho à sombra da cruz, até que o rebanho unido possa encontrar-se com Jesus. Agradeço ao meu Senhor pelo anjo da minha igreja, que hoje, amanhã e sempre, abençoado ele seja. Amém? Deus possa abençoar.